Bem-vindo à Rádio de Montanha. Aqui é o Rafa, falando uma vez mais de algum lugar no alto das montanhas de Andaluzia, na Espanha. Bom, hoje eu queria trazer para vocês a continuação do vídeo anterior, Criar Cura, né? Uma coisa importante que a gente entendeu naquele vídeo, a minha interpretação, né, é que criar é parte da nossa identidade, certo? E que isso também pode resolver muitos dos problemas que nós temos hoje. No vídeo passado a gente comentou, por exemplo, dos dados impressionantes, né, sobre como os jovens, por exemplo, mais especificamente os jovens, passam 9 horas na internet, tem uma série de transtornos mentais, inclusive causa de suicídio em países chamados de primeiro mundo, né, Estados Unidos, Europa, como primeira ou segunda causa de morte. Então, assim, criar cura é um assunto bem importante, e eu acho que esse último vídeo também eu queria aproveitar para agradecer, porque teve vários comentários muito significativos. Está sendo muito útil, principalmente quando é um canal que está começando, como o meu. Quer dizer, já faz 9 meses quase, né, o canal, mas eu não coloquei com uma frequência tão grande os vídeos, mas é muito bom receber esse feedback e ter esse diálogo, né? E essas mensagens tão interessantes, tão bonitas que eu recebi no último vídeo. Então, gratidão, e também pelos novos inscritores, né? Os novos inscritos, desculpa, que às vezes com o espanhol e o português você acaba confundindo tudo. Bom, vamos aprofundar um pouco nesse assunto, né? Como a criação, o ato de criar, ele vai ajudar a que nós tenhamos uma base, e essa base ela está totalmente conectada com a nossa identidade. Mas aí eu queria explicar primeiro o que eu considero criar, né? Criar, ele pode ser entendido como processo criativo, trabalhos artísticos que abrem o nosso hemisfério direito, né? E a gente pode trabalhar em todas as dimensões da nossa criatividade, mas talvez o que eu quero dizer com criar seja um pouco além disso. Eu não quero dizer que tudo que a gente conversou no vídeo anterior sobre o processo da arte, especialmente quando passa por momentos difíceis, de você ver que algo não está encaixando e de repente a arte ela seja o portal para você equilibrar os dois hemisférios e você conseguir sair da zona de paralisia, né, que você não consegue mover numa direção que você sente que você está construindo uma realidade com mais sentido para você, né? O que eu quero dizer é que criar é mais do que isso, né? É mais do que a arte. Mas como eu falei no outro vídeo, também a arte, ela me ajudou a dar o primeiro passo nesse significado maior do criar. Então eu lembro de uma história que ano 2015, acho que foi 2015 para 2016, eu comecei a desenvolver a minha prática artística todo dia, e eu fui numa escola. Me matriculei num lugar que chama Taller del Prado, que era uma escola muito legal, que digamos clássica, né, para você aprender a pintar, mas que também você trabalhava conceitos mais contemporâneos, né? Mas obviamente o nome tá fazendo como a gente chama na Espanha, um guinho, né? Uma conexão com o Museu do Prado e o tipo de obra que tem aí, né? Então a gente estudou muito Velázquez, estudou muito todas as bases da escola espanhola de arte, né? Enfim, quando eu estava numa das classes, logo nas primeiras classes, a gente tinha uns primeiros estudos que era pegar escolher uma série de imagens e começar a reproduzir, né? Então a gente ia por partes, fazendo fundo, escolhendo e tal. Mas na hora de escolher essa imagem, o professor olhou para mim e falou assim:
por que você escolheu essa, né? Eu falava, porque eu acho mais legal esse contraste, eu achei esse enquadramento. Então tá, quando você está escolhendo essas imagens, você já está pintando, né? Então isso para mim foi bem interessante, porque de alguma maneira eu entendi que o estar pintando não é mais aquela coisa de quando você pega a tela e o pincel e coloca a primeira pincelada que você está pintando, não. Esse professor ele me ensinou que estar pintando é inclusive contemplar. É o momento, antes de você nem escolher o papel, é o momento que você está contemplando, é o momento que você está meditando, ou você pode até ir para algum lugar, pegar um transporte e isso ser parte da pintura se você está com a presença, né? Sendo consciente de que isso já era parte do processo, né? Da obra. Então, isso me marcou bastante, porque observar, preparar, escolher, descartar, errar, fazer de novo, todos esses processos, na verdade, a gente já está pintando. Agora, o que eu quero dizer com criar, né? Imagina que, quando eu falo criar, a gente está falando de criar a nossa própria realidade, né? E a criatividade é um caminho para você, talvez, na minha perspectiva, na minha interpretação, a criatividade é um acelerador, né? Porque você usa usa todo o seu potencial, né? Na verdade, o potencial humano que nós temos, né? Então, na verdade, essa frase de você já está pintando, eu pergunto para você, qual é o seu sonho, né? O que você quer fazer para que a sua vida tenha mais sentido? O que você quer realizar? Aquela coisa que você teve sempre vontade, mas não achou que chegou o momento para fazer, por exemplo. E aí, como que a gente faz para que isso se materialize, né? E eu lembro que em 2016, eu peguei um caderno e eu comecei a anotar, quer dizer, eu me autoanaliso há muitos anos, e também anoto as minhas ideias, e anoto ideias de projeto, ou ideias que eu ainda não sei para que serve, né? Eu vou catalogando isso, né? Há alguns anos, não é uma documentação tão bem feita, vamos dizer assim, mas eu tenho um histórico de muitos anos. Eu acho que também o fato de viver fora do seu país de origem, ele também leva a isso, né? De você tentar se entender, né? Então esse processo me levou a escrever coisas que de repente eu vejo, eu constantemente olho, né? Eu fui olhar esse caderno de 2016, que foi depois de ter começado as aulas também de pintura, e lá eu tinha o nome, por exemplo, da empresa que eu montei um ano depois, e essa empresa ela se dedica a vender serviços de estratégia, criatividade, né? E eu achei interessante porque eu olhei aqueles desenhos no caderno, até meio mal feito, assim, o nome estava lá. E depois eu achei esse nome tão legal que eu comprei o domínio também, mas não tinha feito o site ainda, eu só achei que aquilo ia ser alguma coisa. E ao mesmo tempo, eu estava sentindo meio mal porque eu sabia que aquele negócio de trabalhar no mundo corporativo não estava me fazendo bem. Então foi tudo coincidindo para que de repente a gente eu conseguisse usar aquele momento que as coisas estavam sem sentido e eu estava me autoanalisando e anotando no caderno o nome que foi o nome da minha empresa 9 anos atrás. Quer dizer, 9 anos que a empresa existe, né? Mas a anotação faz mais tempo. E isso foi o que me permitiu viver a vida que eu vivo hoje. Porque a partir daí as coisas foram evoluindo. Eu atraí pessoas para trabalhar, para fazer um trabalho conjunto comigo. A gente atraiu também clientes e a coisa foi se desenvolvendo. E é por isso que eu cheguei aqui onde eu tô, né? Por isso que eu consegui comprar esse terreno, construir a minha casa e viver hoje com a minha família de forma soberana, autossustentável, com a própria luz, com a própria água, fazendo homeschooling, criando, plantando, entendendo sobre permacultura, produzindo em vias de produzir o próprio alimento, né? A gente já começou, mas ainda não
não tá ainda a escala total, vamos dizer assim. Mas tudo começou, veja só, né, o momento, né? Quando as coisas não fazem sentido, você presta atenção, você vai analisar, você anota as ideias e essa ideia que está num papel, que se você não tivesse anotado, pode ser que você teria esquecido, e isso ficou lá e se converteu na porta da construção da realidade para uma vida mais independente e mais do jeito que você quer, né? De uma forma única, vamos dizer assim, não igual a todo mundo, né? Então, isso foi interessante e também a própria vinda, né, para a Espanha. Eu lembro que também, mas a situação foi diferente. Era uma situação de que no Brasil estava tudo muito, tinha empresa, tinha namorada, tinha, sei lá, as coisas meio o trabalho, estava tudo meio resolvidinho assim. E eu senti que alguma coisa estava errada. E eu também busquei essa saída e também escrevi, coloquei no papel, visualizei e busquei a saída dessa situação, né? Então, assim, uma boa notícia para a gente que está nesse processo é que a neurociência, né, ela mostra que quando você está em situações, digamos, de estresse ou de, vamos dizer assim, de pressão, diz que é muito bom porque o seu cérebro nessa hora ele permite a expansão, ele está as conexões dos neurônios elas são mais fáceis de ocorrer, né? Então, na verdade, quando a gente está se sentindo que alguma coisa está falhando, alguma coisa tem que mudar, é um momento, se a gente interpretar isso e ressignificar esse momento como um momento de transformação, na verdade a gente tem que aproveitar muito esse momento, porque é só a gente trabalhar o nosso emocional para, de alguma maneira, entender que esse momento a gente vai crescer e os próximos passos são muito importantes. Então, tudo que a gente for fazer vai ser importante porque vai marcar o caminho, provavelmente, do resto da sua vida e vai fazer uma guinada que vai fazer que tudo mude, né? Pelo menos essa foi a minha experiência e eu não era consciente disso até passar o tempo e entender tudo o que aconteceu, né? Se eu tivesse sido consciente disso, talvez eu teria usado essa técnica muito antes. Então, para mim foi muito interessante isso, porque agora eu uso de forma consciente. Agora eu sei quando eu tenho alguma situação que eu estou me sentindo meio inquieto, alguma coisa tem que mudar, eu já sei que eu estou no processo de transformação. Eu já sei que vai vir aí uma subida de nível, vai vir uma guinada, vai vir uma nova realidade, uma nova etapa dessa realidade. Então eu recomendo a vocês, que vocês estão me escutando aí, para prestar atenção nesses momentos, porque eles são super valiosos, né? Olha aqui, tentei chegar aqui antes do pôr do sol, mas hoje eu tive uma ligação, até de trabalho, que eu não pude, né? Mas eu sempre gosto de pegar a última horinha do sol. Mas também é bonito assim, né? Olha que montanha maravilhosa aqui. E é isso, né? Então, para finalizar isso, o que parecia impossível se transformou em realidade, porque, na verdade, o pintar, né, você já estar pintando desse processo de criação, você já está criando, começa quando você está presente e entendendo que a cada passo que você está dando, inclusive os passos que são mais de ansiedade ou mais de dúvida ou algo, você sente que alguma coisa está falhando, é aí que está o momento de você expandir, tá bom? Eu mando um abraço para todos vocês e espero que vocês consigam encontrar um caminho. Eu sempre vou dizer aqui nesse canal que a minha intenção é trazer sempre altas frequências, ferramentas, experimentos, o que deu certo, o que deu errado nesse processo de soberania, de construção da identidade criativa e de construção da nossa realidade, né? Que é isso do que se trata. Então vamos embora lá, vamos criar, e é isso que a gente veio fazer aqui. É a nossa identidade, somos seres livres e criadores. Então fica por aqui, fim da transmissão.